Olá meus amigos, espero que todos estejam bem. Depois de algum tempo sem gravarmos vídeo para este canal, nós estamos retornando às gravações e eu creio que vai ser muito especial este momento que nós vamos ter juntos. Nós vamos começar uma série de mensagens intitulada O Poder da Palavra de Deus. Então você que ainda não é inscrito, que chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, comente, deixe o seu like nos comentários. Quando você for comentar, fale a respeito de algum assunto que você gostaria que nós estivéssemos abordando. Também ative o sininho para que os próximos vídeos que nós venhamos postar, você seja notificado, tá bom? Então nós vamos falar sobre o poder da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de maneira específica, de uma forma introdutória, mas nos próximos vídeos nós vamos estar entrando aí então a respeito destes aspectos do poder da palavra de Deus. Também é importante que você fique até o final do vídeo. No final de cada vídeo nós vamos estar deixando a indicação de um livro muito especial. Talvez não tenha uma relação com o assunto ao qual nós vamos estar falando. Talvez sim, talvez não. Mas é uma indicação de livros especiais que vão lhe ajudar no seu crescimento espiritual, na sua edificação, tá bom? Então vamos lá. Pegue Bíblia. Pegue a sua Bíblia, pegue papel e caneta, ou então abra o seu bloco de notas e anote todo o conteúdo que nós vamos estar falando. O poder da palavra de Deus. Essa introdução é muito importante. Nós precisamos entender qual é o terreno ao qual nós iremos pisar. Então vamos lá, vamos falar sobre o poder da palavra de Deus. Abra sua Bíblia ou identifique aí no seu celular o texto bíblico de Hebreus. É um texto muito conhecido. Texto bíblico de Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que vai nos dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então este texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai falar que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Nós precisamos partir de um princípio para termos a compreensão a respeito da palavra de Deus, que são dois aspectos: a palavra de Deus revelada e a palavra de Deus encarnada. Anote tudo isso. A palavra de Deus revelada é a Bíblia Sagrada, a revelação especial. A palavra de Deus revelada é a Bíblia Sagrada, a revelação especial de Deus. Por quê? Existe a revelação geral e a revelação especial. O que é a revelação geral? É o Deus que se revela através da criação. É o Criador que se revela através da criação, através da criatura, tá bom? Então esta é a revelação geral. A revelação especial é o Deus que se faz conhecido através da sua palavra. Quando falamos sobre revelação, nós estamos falando sobre um termo latim, revelare, que significa remover o véu e mostrar aquilo que estava em oculto. Então é o Deus que se revelou à humanidade através da sua palavra. E na palavra de Deus ele se revela falando a respeito daquilo que ele fez e falando a respeito de quem ele é. É o próprio Deus falando a respeito de si mesmo. Então o primeiro aspecto que você está aprendendo sobre a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Nós vemos o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. O texto nos diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra inspiração tem a ver com sopro. Então é o Espírito Santo de Deus que soprou aquela revelação para que os homens viessem escrevê-la. O Espírito Santo não tirou a consciência de ninguém. Cada homem que escreveu a palavra de Deus, escreveu diante do seu intelecto, escreveu diante da sua cultura, escreveu diante dos seus costumes. Então é necessário entendermos a questão do contexto. O segundo
aspecto então da palavra de Deus é Jesus Cristo é a palavra encarnada. João capítulo de número 1, versículo 1 vai nos dizer, vai não, nós precisamos parar de falar isso, vai, a Bíblia vai nos dizer, ela não vai é futuro, a Bíblia nos diz, ela nos diz o seguinte, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Apenas a parte A. Essa expressão verbo, que no original grego é logos, só aparece no escrito joanino. E a palavra logos significa literalmente verbo ou palavra. Então aí nós aprendemos os dois aspectos da palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada, a Bíblia é a palavra revelada. E os dois, eles não existe incoerência. Pelo contrário, eles andam juntos. É uma coerência entre a palavra e o Cristo. É o Verbo encarnado e o Verbo escrito. A palavra encarnada e a palavra escrita. Tá bom? Para que nós possamos entender então, nós vamos estar vendo nas próximas gravações, nas próximas videoaulas, que vai ser praticamente videoaula, nós vamos estar vendo a respeito dessa correlação, quando formos falar sobre o poder criador e sustentador da palavra. Quem foi que criou todas as coisas? Jesus. Pelo poder de quê? Da sua palavra. Como que sustenta as coisas? Quem sustenta? Jesus. Pelo quê? Pelo poder da sua palavra. Então existe uma correlação entre Jesus e a palavra o tempo todo. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a Bíblia. A palavra Bíblia, no nosso português, ela deriva da palavra grega biblion. Tá bom? É um termo derivado do grego biblion, que significa pergaminho, rolo ou livro, pergaminho, papiro, rolo ou livro. Então nós temos em nossas mãos a Bíblia, que é a palavra, são os livros. Aqui é um livro geral que contém 66 livros dentro dele, mas é um quadro todo. Eu costumo dizer que a Bíblia é semelhante a um quebra-cabeça com 66 peças. Nós precisamos entender que cada peça do quebra-cabeça monta um todo. Então a palavra Bíblia é um termo derivado do grego biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro. Alguns vão dizer rolo também, tá bom? Então, qual é a estrutura da Bíblia? Qual é a estrutura da Bíblia que você e eu, nós temos em mãos? Qual é a estrutura? Nós precisamos olhar para a Bíblia nessa concepção. São 66 livros. 66 livros. Existe uma grande divisão. Duas grandes divisões, na verdade, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver aí 39 livros. Começa o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, lá no Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias, compõe 39 livros, de Gênesis a Malaquias. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos 27 livros. O primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho escrito por Mateus. O último livro, o Apocalipse escrito por João. Então, de Mateus a Apocalipse, contando a somatória, 27 livros nós temos na sua totalidade, tá bom? E a escrita da Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela demorou cerca de 16 séculos para ser escrita. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, foi um período de 1046 anos aproximadamente que foi escrito, mais um período de 400 anos entre Malaquias e Mateus, que é chamado o silêncio profético, esse período de 400 anos, e então de Mateus até o do Evangelho de Mateus até o livro do Apocalipse, mais 96 anos. Quando nós fazemos essa somatória, 1046 mais 96 mais 400, que é o silêncio profético, dá um total de 1542. Então a Bíblia levou um período de tempo de aproximadamente 16 séculos para ser escrita, lembrando que é aproximadamente. A Bíblia foi escrita em 3 continentes: Ásia, África e Europa. A Bíblia foi escrita em 3 continentes: Ásia, África e Europa. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico,
uma pequena parte em aramaico, e eu anotei aqui os livros que tem essa escrita em aramaico: Esdras, Jeremias e Daniel, tá bom? Alguns têm um escrito um pouco mais extenso, alguns um pouco menos extenso. E o Novo Testamento foi escrito no grego. O Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, foram escritos no grego, que é chamado grego koiné ou koiné. Eu não sei muito bem a expressão correta. Quando nós falamos sobre o grego koiné, nós precisamos ter em mente que é o grego comum. É o grego comum, era a linguagem mais acessível dentro do grego que tinha, não era aquela elitizada, tá bom? Então, nós estamos vendo que a estrutura da Bíblia entre Antigo Testamento, Novo Testamento, o tempo, 16 séculos, os continentes, asiático, africano e europeu, os idiomas, hebraico, Antigo Testamento, aramaico, uma pequena parte do Antigo Testamento, grego, Novo Testamento. Isso é muito importante para que a gente possa entender. E também ela foi escrita por 40 escritores. Alguns vão usar o termo autores, não tem problema nenhum, mas quando se usa o termo autor, eu gosto de especificar: autores humanos. São cerca de 40 autores humanos, porque existe uma única autoria, que é o Espírito Santo de Deus. É o texto que nós já lemos de 2 Timóteo 3, versículo 16. É o texto de 2 Timóteo 3, versículo 16, que vai falar que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, tá bom? Então, esses 40 escritores ou autores humanos, eles escreveram em épocas diferentes, lugares diferentes, contexto religioso, social, político diferentes. E é interessante que, se nós fôssemos pegar hoje 40 homens, não precisa nem de 40, vamos pegar 10, e colocássemos eles para escrever sobre o mesmo assunto em salas diferentes, nós veríamos que talvez o assunto dos 10 iria gerar uma divergência muito grande. Agora, quando nós olhamos esses 40 autores, uma totalidade de 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, não existe uma contradição. Não existe uma contradição. O que existe de Gênesis a Apocalipse é algo que vai se complementar. Mas eu acho que o Antigo Testamento e o Novo, não. Você achar é uma coisa. A Bíblia estar explicando que você acha estar certo é outra. Existem pessoas que encontram muitos erros na Bíblia, porque não partem do princípio correto da leitura hermenêutica, que trabalha a interpretação do texto, não sabe interpretar um texto dentro do seu contexto, interpreta da maneira que quer e depois quer falar que a Bíblia está errada. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: lendo a Bíblia eu encontrei vários erros, e todos eles em mim. A Bíblia, ela fala a respeito das nossas falhas, das nossas fraquezas, e então, se existe alguém que está com erro, somos nós. É bem verdade que muitos assuntos da Bíblia não são de tão fácil entendimento. É necessário um estudo mais apurado, é necessário uma investigação, é necessário debruçarmos sobre a palavra, e o problema é exatamente esse. Nós temos uma geração que não gasta tempo, melhor, não investe tempo com a palavra e acaba pensando que alguns pontos da Bíblia são incoerentes. Incoerente é você, rapaz. A palavra de Deus não tem incoerência. A palavra de Deus, ela é coerente com a vontade de Deus revelada aos homens. Então nós vimos que tem cerca de 40 escritores, todos inspirados pelo Espírito Santo. Mais uma vez torno a dizer, o Espírito Santo não roubou a consciência de ninguém. O Espírito Santo tão somente soprou. Ele fez este papel, de inspirar a palavra. O que é inspirado é a Bíblia. Os homens são ali o canal do qual passou, foi transmitido a questão da revelação da palavra, e a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Nós precisamos entender isso. Para compreendermos a Bíblia na sua totalidade, esse quebra-cabeça com 66 peças, nós precisamos entender qual é o seu tema principal. E qual é o tema principal da Bíblia? O tema principal da Bíblia é a redenção. De Gênesis a Apocalipse,
é Deus se revelando ao homem para que possa salvá-lo. E como que Deus nos salvou? A redenção é exatamente isso. Deus manifestando a sua graça através de Jesus Cristo, vindo, se fazendo homem e morrendo por nós, pagando pelos nossos pecados naquela cruz do Calvário pelo seu precioso sangue. Isso então é a redenção. Jesus manifestando, revelando a graça de Deus, ele veio porque nós não merecíamos, ele veio e se entregou por nós naquela cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados, e o preço foi de sangue, como diz a palavra de Deus. O apóstolo Pedro escrevendo. Então o seu tema principal é a redenção, mas vamos aí entendermos também que nós podemos olhar de vários aspectos nesse quadro geral, nesses 66 peças do quebra-cabeça. De maneira geral, então, de maneira principal, o tema principal é a redenção, mas existem 4 aspectos que pode te auxiliar muito no entendimento da palavra. O primeiro é criação. Então, o primeiro termo é criação. Eu espero que você esteja anotando. O primeiro termo é criação. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. E depois que as criou, o texto bíblico vai dizer de Gênesis, diz: e viu Deus que era muito bom. Então, depois de Deus ter criado, Deus viu que era muito bom. Então, primeiro termo aí para compreendermos, criação. Segundo, queda. O Deus que criou o homem perfeito, colocou o homem no jardim e deu princípios, estabeleceu princípios para o homem. E o homem quebra este princípio. Ou seja, o homem peca, o homem desobedece, o homem falha, o homem errou o alvo. Qual era o alvo? Obedecer à vontade de Deus, obedecer aquilo que havia ouvido da parte do Senhor. O primeiro termo, então, é criação, o segundo é queda e o terceiro, novamente, é redenção, que faz parte desses 4 que eu vou falar aqui, é redenção. E aqui Jesus é enviado manifestando a graça de Deus, pagando o preço pelos nossos pecados. Assim como eu já disse, Efésios capítulo 2, versículo de número 8, a palavra de Deus nos diz: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é uma dádiva, é graça, tá bom? A salvação é pela graça. Aí quando nós olhamos o quarto aspecto aqui, é consumação. É Deus executando o juízo sobre o pecado, sobre a maldade, restaurando a criação, porque a criação geme como em dores de parto, até que seja restaurada, restaurando a criação e habitando eternamente, e o homem habitando eternamente com Deus. Então são esses 4 termos para você facilitar a sua compreensão a respeito da palavra de Deus. Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. Quarto, consumação. E também tem outra maneira de apresentar aqui uma divisão, digamos assim, dessa compreensão da palavra de Deus, que te facilita muito, que eu gosto sempre de dizer, que é o seguinte: Antigo Testamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, tudo que ali está registrado, você precisa olhar com o entendimento é a preparação para a vinda de Jesus. Evangelhos, a manifestação de Jesus. Atos dos Apóstolos, a expansão do Evangelho de Jesus. Quando nós olhamos para as epístolas, a explicação, preste atenção nisso, a explicação do Evangelho de Jesus. Quando nós olhamos para Apocalipse, a consumação do reino de Jesus. Eu vou repetir novamente para você anotar, eu tenho certeza que você está anotando. Antigo Testamento, a preparação para a vinda de Jesus. Os Evangelhos, a manifestação de Jesus. Atos dos Apóstolos, a expansão do Evangelho de Jesus. Quando nós olhamos para as epístolas, a explicação do Evangelho de Jesus. Apocalipse vai ser a consumação do reino de Jesus. Por quê? O cenário do Antigo Testamento é uma preparação. O Antigo Testamento é a sombra das coisas que viriam. Então, o Antigo Testamento, quando nós olhamos para a questão das leis
cerimoniais, os sacrifícios, quando nós vemos sendo imolado um cordeiro, quando o povo está saindo do Egito, o cordeiro é morto, o sangue é passado nos umbrais das portas, nós vemos ali uma tipificação apontando para Cristo. Então o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Toda a Bíblia, claro, revela Cristo, mas o Antigo Testamento ele aponta para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos a manifestação, principalmente no Evangelho de João, ao qual nós já lemos aqui, que nos diz a palavra de Deus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1:14. Quando nós olhamos então para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que inicia-se uma perseguição à igreja. E quando inicia-se a perseguição, na proporção que a igreja é perseguida, ela vai sendo espalhada, perseguida, e ela vai anunciando o Evangelho. Aí então existe uma grande expansão do Evangelho. É nesse contexto de Atos dos Apóstolos, tá bom? É uma perseguição que começa em Atos. É nesse contexto de Atos dos Apóstolos que nós vemos que o Evangelho ele vai sair do continente apenas asiático e africano e vai vir para o Ocidente. Perdão, vai vir para o Oriente, para o continente europeu, para o Ocidente. Eu falei Oriente, vai vir para o continente europeu. Tá bom? Então nós vemos que vai ser este momento, vai ser o momento no qual o apóstolo Paulo, ele quer terminar de pregar na Ásia, se não me falha a memória, Atos capítulo 16, ele quer terminar de pregar na Ásia, mas o Espírito Santo não vai permitir e ele vai então para a Europa, ele vai então para Filipos, ele vai para Filipos, para Macedônia e Filipos, para pregar o Evangelho. Então quando nós olhamos para as epístolas, elas são a explicação do Evangelho de Jesus. As epístolas vão explicar as doutrinas, os ensinamentos, tá bom? Do Evangelho de Jesus. E quando nós chegamos no Apocalipse, nós estamos falando a respeito da consumação do fim de todas as coisas. Nós vamos falar a respeito daí sobre o Cristo que vem para consumar todas as coisas no aspecto de executar juízo sobre o mal, sobre todo, quando a gente fala Satanás, quando fala anticristo, quando fala sobre os principados, potestades, tudo envolve isso, para restaurar todas as coisas, novos céus e nova terra, e para habitar com o homem. Espero que você tenha sido edificado através deste conteúdo. Deixe nos comentários se você gostou deste vídeo. Eu espero que você possa continuar nos acompanhando por aqui, tá bom? Nesse momento eu vou trazer a indicação do livro que eu disse, um livro muito especial para mim. É este livro aqui, ó, Heróis da Fé, da editora CPAD, escrita por Orlando Boyer. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Aqui nós vamos ver a respeito de John Wesley, Jonathan Edwards, Moody, George Whitefield, George Miller, homens que, através do poder da palavra, cheios do Espírito Santo, fizeram a diferença no seu tempo. E eu espero que a leitura deste livro venha incendiar também o seu coração. É claro que é imprescindível a leitura da palavra de Deus para isto, mas nós estamos indicando então este livro hoje, e na próxima videoaula, assim digamos, né? Se assim podemos dizer, na próxima videoaula nós vamos estar também indicando outros livros, outro livro. É muito importante você estar compartilhando este vídeo com alguém que você quer que seja edificado através desta palavra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.